Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Medtronic, uma empresa de medical devices, de dispositivos médicos, não diz muito isso, né? Mas enfim, a gente já vai ver aqui vários exemplos de produtos dela. Ela faz desde coisas simples, fio de sutura, não sei o que, até um robô totalmente automatizado que faz cirurgia. Então é uma gama muito ampla de produtos, ela tem muitos produtos, tá? E é um segmento muito interessante que vem crescendo muito, que o futuro é muito promissor, né? O desenvolvimento tecnológico da medicina com certeza vai ser parte relevante no futuro, seja com um robô fazendo cirurgia, seja com, né, próteses, órteses, outros dispositivos mais simples. Meio que nada do que ela faz é muito simples, para falar a verdade. Mas, né, com certeza a tecnologia vai desempenhar um papel muito importante na medicina no futuro. A Medtronic é uma das principais empresas, se não for a principal, né? Você tem a Abbott, a Johnson, são empresas maiores, só que elas fazem várias coisas, né? Inclusive a Johnson estava pensando no spin-off, né? Não sei se foi em diante da divisão deles, né, para separar, justamente, provavelmente deve ser para dar um foco maior nesse segmento que é interessante. Já que a Johnson, cara, é um monstro, né? Porque ela tem uma divisão farmacêutica muito grande, uma divisão de produtos ao consumidor muito importante, uma divisão de medical devices muito grande. Ela tem os três segmentos muito fortes. Enfim, voltando aqui para a Medtronic, curiosidade aí que a gente pergunta, o PLC é tipo o Inc., né, mas das empresas na Europa, ela é incorporada na Irlanda por questão tributária, mas é uma empresa global, né? Isso é irrelevante. Resultado da Medtronic muito bom, não precisa nem falar. Tem vários vídeos no canal que a gente. Vários não, né? Tem um vídeo completo dela no canal e eu já comentei dela em outros momentos também. É uma das empresas bem interessantes para se investir, tá? Sim, tem aí bem bonitinha a apresentação, o pessoal usando os produtos, né? Eles estão, né, no último trimestre de 2022, no ano fiscal deles, né? E pra gente, né, claro, fica descasado. Eu vou colocar aqui nos vídeos, eu falei ontem no vídeo da Dell, o nosso ano calendário, senão a gente fica perdido, mas eles têm um resultado fechado, né, de um ano inteiro, tá? Então, o resultado, né, ele sofreu um pouquinho com cadeia de suprimentos, o lockdown na China, né, que a gente teve, e questão de câmbio, né? Então, principalmente supply chain, 75% do efeito, e um pouquinho mais da China e do câmbio, tá? Mas enfim, isso aí a gente já vai ver, né? O impacto foi muito pequeno, os fundamentos dela de longo prazo continuam muito bons, né? Então ela tá focada em entregar, né, estratégias de longo prazo, ela está bem posicionada para crescimento sustentável, innovation driven, ou seja, puxado por inovação. Então a principal vantagem competitiva dela é justamente tecnológica, né? Ela é um exemplo perfeito das empresas que têm um posto tecnológico. Claro, ela tem concorrentes, mas enfim, né? O portfólio dela, tudo que ela tem de produtos, né, fica muito difícil entrar numa competição justa com ela, tirando ela e esses grandes players, porque, né, precisa de muita grana de inovação para investir em pesquisa para chegar nesse patamar, além de escala, né, de cadeia de suprimentos e tudo mais, né? Então eles têm um pipeline muito robusto, tá? Ela já tem muitos produtos e está lançando muitos novos, então ela lançou 200 produtos esse ano, né? E financeiramente é bem tranquila, tem fluxo de caixa forte, dívida. Deixa eu ver a dívida dela. Eu sei que não é relevante, eu não lembro se é zero, se é virtualmente. Tem um pouquinho, mas é relevante aquele número padrão lá. A empresa vem crescendo bastante nos últimos anos, tem bastante margem aqui, sim, ela é bem rentável, gera bastante caixa, né? A análise vertical é excelente, horizontal é excelente. Tem muito o que falar da Medtronic, não. Ó, voltar lá para a apresentação. Bom, tem um guidance um pouco mais modesto nesse ano, mas é por conta de tudo isso aqui, né? Das pressões que eles estão sofrendo. Mas por longo prazo, né? É uma empresa excelente. Então, em relação apenas ao último trimestre agora recente, eles segmentam os resultados deles em áreas, assim, nas áreas clínicas, né? Então, produtos para cardiovascular, para cirurgia, neuroscience. Pra gente fica meio difícil. Seria mais interessante se eles dividissem assim, em automação, né, em insumos, pra gente ficar em algo mais concreto, né? O que ela vende em cardiovascular, né? Tem lá os produtos, mas fica difícil de ver. Então, cardiovascular, por exemplo, ela tem muita prótese e tal para
né, válvula cardíaca, stent, né, esses dispositivos. Né, para cirurgia, aí tem desde equipamento, né, mais simples, como eu falei, até os robozãos lá que fazem tudo sozinho. Né? Neuroscience, mesma coisa também. Para diabetes, aí eu acho que são coisas, né, os sensores, tem a canetinha de insulina, né? Então dá um pouquinho de tudo, vai ter aqui na apresentação os exemplos, tá? Enfim, então dentro dessa classificação de segmentos é bem equilibrado, mas, né, eu reforço, isso aí não diz muita coisa pra gente, mas só para saber onde ela atua, né, principalmente. Por geografia, ela é principalmente metade dos Estados Unidos, o resto em mercados emergentes e desenvolvidos, né, nada muito a comentar aqui, né, no trimestre, geração de caixa forte. Opa, desculpa aí, espirro forte. Enfim, mais algum detalhe aí sobre cardiovascular. Aqui eles detalham um pouquinho mais, né? Mas eu reforço, isso não é o mais importante pra gente, né, ficar vendo onde está crescendo, onde não está. Com essas empresas muito grandes, né, não faz muito sentido. É melhor você analisar o todo, acaba ficando mais tranquilo, né? Enfim, em termos de geografia também não tem muito o que falar, né? Cai 2% nos Estados Unidos, é só um pouquinho na Europa, cai um pouquinho no Japão, no final, né? Estados Unidos um pouquinho de queda, os mercados desenvolvidos 4%. E nos mercados emergentes, é legal que eles não colocam não desenvolvidos, né? Emergentes. Aí um crescimento um pouco maior. Tá? Brasil é importante para eles, tá? Eles acabaram de aprovar o Hugo, a gente já vai ver. O Brasil é um mercado interessante. Claro, né? Proporcionalmente falando, não representa muito do resultado da empresa, mas, enfim, é um mercado relevante. Enfim, aqui tem as aprovações deles no último ano, né, nos últimos 12 meses, mais de 200 produtos. E aqui vai dar para ter uma noção de que eu estou falando. Tem de tudo, tem desde um acesso e tal, não parece ser nada demais. Lembrando, nada disso aqui é simples, tá? Tudo tem muita tecnologia. Até o Hugo, lá, o Hugo, que é o robô que vai rivalizar com o Da Vinci da Intuitive Surgical, né? Que parece que é fantástico e que tá no momento, assim, de rollout, né? Ele tá pronto, está sendo aprovado pelas agências, né? Então é justamente isso que aconteceu, foi aprovado nesses países e está começando assim a operar né, meio que nos projetos piloto ainda controlados. Imagina, né? Como é que você faz um robô de cirurgia? Como é que o cara chega um dia e fala, ó, tá pronto, mete um cara aí, vamos testar num cara agora, né? É um processo, né, complexo. Ele deu uma atrasadinha. É verdade esse cronograma, mas, né, pandemia, tudo mais que aconteceu, agora parece que foi, né, tá sendo aprovado e entrando em operação, e vai ser interessante ver, né, o papel que ele vai ter dentro desse ecossistema. Tem um cara lá na comunidade Membros, o Schultz, que o cara trabalha na área, sabe muito, tava explicando lá pra gente, que aqui faz muita diferença a empresa ter um portfólio de produtos, não só, né, desembuchar lá um robozão, que hoje com o Da Vinci, né, acaba sendo um benefício marginal para os hospitais, porque ainda é um custo alto, os planos não cobrem e tal. E talvez um robô mais completo, né, numa empresa que tem um pacote para oferecer, seja algo que deu uma engrenada, né? Enfim, veremos. Temos que aguardar para ver. Isso, claro, né, falando de Brasil, né, nem é uma realidade totalmente diferente dos outros mercados. Mas voltando para nossa apresentação, aprovação chave aí de vários produtos, né, durante o ano, e aqui a gente vê de tudo, né? Desde os acessos, o que é isso aqui? Um catéter lá para blasão, até o robozão e válvulas, enfim, isso aqui tem cara de ser uma prótese, sensores aí para diabetes, né, embutidos, para o cara ficar monitorando glicemia, enfim, né, tem de tudo aí um pouquinho. Estimulador, né, neurológico e um monte de coisa que eu não sei. Então, não vou ficar falando dos devices, tá? Porque além de ser totalmente fora da minha área, totalmente não, né? Eu tenho background na área da saúde, mas é óbvio que eu não vou ficar falando, né, especificidades de cada produto. É legal que a empresa mostra, né? Isso traz, né, pra gente, investidor, pro analista, uma visão mais concreta, né? Eles podiam simplesmente fazer uma apresentação sem ficar mostrando tudo isso e você ter uma visão muito abstrata do que a empresa representa, mas, né, ajuda, mesmo que a gente não entenda detalhes, né?
Mas, enfim, né? Então, isso aqui tem cara de ser um marca-passo, mas mais moderno, transcatéter, né? Então, deve ser alguma coisa diferente. Você, pelo menos, enxerga mais ou menos o que eles estão fazendo, né? Então, aqui, ó, eles vão mostrando para cada sub-área aí, clínica, o que está acontecendo. Então, MSD é mid-single digits, setinha para cima, mid-single digits, está crescendo, né, meio, single, único, digits, né, dígito único. O que é dígito único? Então, está crescendo 5%, 4%, 6%, por aí. Né? Mid-single digits é isso, 4, 5, 6. Se fosse 7, 8, 9, era high single digits, HSD. E se fosse 1, 2, 3, era LSD, low single digit. E, enfim, se tiver 11, 12, 13, é low double digits. E por aí vai, para quem não está habituado às empresas no exterior. Então, tem aqui, como eu falei, não vou ficar falando de cada segmento aqui, não faz muito sentido, mas, né, para ver as segmentações e tudo mais. Então, continuando, cardiovascular, olha ali, ó, as válvulinhas. Legal, né? Stent, bacana. Eu acho muito interessante essa área, né? É uma tecnologia, né, estrutural, muito bacana. Ó, tá caindo aqui. Algum produto aí para a horta não tá indo bem, tá caindo mid-single digits, mas falei, né, não faz sentido nenhum ficar vendo linha por linha, né? Você vê o geral. Curiosidade também, o que é mid-teens? Teens, né? Para quem sabe o mínimo de inglês, são os números ali entre 13 e 19, é isso? 13, 14, 15. Né? Então é isso, teens é entre 13 e 19. Mid-teens, aí é 14, 15, 16. Né? Teve uma apresentação recente de uma empresa, que eu não vou falar qual, que os caras traduziram teen como juventude, uma coisa assim. Aí ficou bizarro, assim. Uma apresentação de uma empresa grande brasileira. E os caras fizeram um trabalho de tradução duvidoso. Enfim, curiosidade, né? Vamos voltar para análise. Aqui tem a parte do YouGo. Então você vê uma plataforma robótica gigante, né? Que, né, alto nível de automação para cirurgias, né? Altíssima tecnologia. Que está, né, no que eles chamam Limited Market Release, ou seja, está entrando em operação ainda de uma forma controlada, né? Piloto, para eles irem acompanhando. Mas ele está sendo aprovado já em vários países, já foi aprovado no Brasil, nos Estados Unidos, nos principais e tal, e o pessoal está começando aí a usar, né? Então, isso aqui é interessante para o futuro, interessante até para quem tem Intuitive Surgical, né? Porque a Intuitive Surgical na dor de braçada com o Da Vinci sozinha nesse segmento durante anos agora, vai ter um concorrente de peso, né? Enfim, eles têm outras coisas na área de cirurgia também, que tá meio flat aí. Né? Tem a questão do Covid. Essas empresas, né, específicas de saúde, o Covid foi muito altos e baixos, né? Porque pô, veio aí, corta tudo cirurgia letiva, aí agora volta a demanda reprimida, aí corta de novo, então tá meio caótico. E é bom ver que a Medtronic, ela passou assim bem por esse período, né? De uma maneira ou de outra. Vamos ver aqui no... Nossa, espera aí que tem muita aba aberta, como sempre. Né? Mas foi lá, ó, teve evolução de top line, bottom line, né? Pouco mais, pouco menos foi também, ou seja, uma empresa, dá para dizer que passou bem por esse período meio, né? Teve coisas que a favor, coisas contra, meio turbulento. Tá, continuando de cirurgia e outros segmentos, né? Equipamentos para monitoramento de paciente, para intervenção no sistema respiratório, gastrointestinal, vamos embora. Antes que eu falo muita bobagem aqui. A área de neurociência, eles trabalham com as coisas legais também. Também tem muita tecnologia, estimuladores, uma vértebrazinha de plástico legal, né? Enfim, não sei dar mais detalhes aqui para vocês, tá? Ficar devendo. Muito específico. Neuromodulação lá, os estimuladores. Parece bem bacana isso aí, né? Mais terapias, ou um troço que parei com o celular, não sei o que lá, bem bacana. E na área de diabetes é mais, ó, essa empenha deve ser uma canetinha de insulina, né? Provavelmente, deve ter alguma coisa tecnológica. E os sensores, né? Isso aqui a gente viu lá na Abbott, muito legal hoje em dia. O cara vai monitorando a glicemia dele, assim, de uma forma muito mais interessante do que, né, antigamente, que tinha que fazer lá na fitinha, né? Eu vendi muita fitinha de glicemia na época de farmácia. Tem lá um sistema de infusão, também em queda, né? Mas não era uma queda grande, era bem bom. Vou voltar lá para cima, mas era uma queda suave. A gente viu. Então, alguns recaps aqui, entra já na nossa área de análise e tal. Então, eles, segundo eles, estão
rodando um novo modelo operacional e tal, que vai, né, catapultar os resultados futuros da empresa, né? Enfim, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, pipeline grande, isso aí é fundamental para a empresa consolidar e aumentar ainda mais, né, essas vantagens competitivas que ela tem, a parte ESG, healthcare e tudo mais, e retorno para acionista, que ela também é forte, tá? Então, em relação ao ano, cresceu 5% de receita, mas aquilo que a gente falou lá, né, o impacto do Covid vem, vai e atrapalha, ajuda, mas em geral crescendo, né? Crescendo um pouquinho, só a diabetes caiu 3%, nada demais também. Então, no earnings per share, resultado forte. Que mais aqui? Evolução dos resultados. Não sei se tem muita coisa para comentar. Aquilo que a gente viu antes era só do quarto tri, né? Esse é do ano inteiro, últimos 12 meses. Um ano forte, tá? O quarto tri não foi tanto, mas o ano forte. Um resumo do portfólio, também não vou entrar em detalhes. Aquele mesmo gráfico que a gente viu agora, né? O ano completo. Enfim, aqui que chegou nos números onde eu tô confortável, né? Ficar falando de produto muito específico, né, de medicina fica difícil, mas aqui a gente entende, tá? Então, o que chama aos olhos, salta aos olhos a analisar aqui a Medtronic, né? Primeiro, margem bruta muito forte. Né? Então, a receita aqui no trimestre não evoluiu. Vamos ver o ano, né? Mas sempre que tem um resultado de um ano fechado, eu prefiro olhar o ano fechado, né? Então, enfim, mesmos números, a gente vê margem bruta bem alta, já encostando nos 70, já era alta, né, 60 e pouco, e tá lá encostando nos 70%, é muito alta essa margem bruta. Isso com certeza a empresa só consegue porque tem tecnologia, tem todas aquelas vantagens competitivas que a gente falou, do fosso de investimento, de tecnologia, de produto inovador e tudo mais. Ela bota o preço que ela quiser, basicamente, muito alta a margem, né? Ela tem bastante despesa aqui, com certeza. Esse segmento aí tem muita despesa com vendas, não tem jeito. Que não é a vendas receita, né? Mas é a comercialização. Né? É representante comercial, não sei o que lá, é evento científico, mas sobra muito, né? Quando a margem bruta vem gordinha, isso aqui é aquela análise de margens que a gente fez na aula 5, né, de DRE. Né? Você analisar o que as margens representam. Né? Você tem muita despesa aqui? Tem, mas a margem bruta vem gordinha, então cabe bastante despesa aqui, cabe bastante R&D, que é Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento, em português, e ainda sobra uma margem operacional muito boa, de quase 30%, a margem líquida é boa também, ou seja, a análise vertical dela é impecável, né? Impecável, margens excelentes, vantagens competitivas, gera caixa, gera resultado, o earnings per share só cresce, né? Não tem muito mais o que falar. Em termos de balanço, também não, né? A dívida dela é de boa, né? Tem caixa, não tem muito o que falar, geração de caixa é forte. Isso aqui é o percentual do lucro, non-GAAP net income, né? No lucro líquido ajustado, que vira free cash flow, é um percentual alto, tá? Ela tem investimento aqui, vamos ver o CAPEX dela, mas é super... Calma, estava vendo a coluna errada. É super tranquilo frente à geração de caixa operacional, ou seja, né, o investimento para ela é importante a ponto de garantir o desempenho dela de mercado, mas é muito suportado pelo financeiro. Você vai ter empresa que investe muito e acaba entrando em dívida e tudo mais. Não, ela investe muito, mas sobra muito dinheiro ainda assim. Tá? Isso é bem legal. Em termos de retorno para acionista, né? Aqui sim ela paga dividendo e faz recompras, ou seja, não tem o que falar. Você olha o yield assim, mas o yield não é grande coisa, mas ela tem mais recompra também. Tem o reinvestimento no negócio que é importante, então se você for ver, isso aqui é muito bom. Ela é uma empresa que tem um valor alto de mercado, 130 bilhões de dólares, mas o operacional dela, tá, é bom para uma empresa desse nível, né? 5 bi aí de free cash flow não é excessivamente puxado, não, né? É bem razoável por empresa com tantas qualidades. Bom, alocação de capital é justamente o que eu estava falando. O que eles fazem, né, com o dinheiro? Tá? Então, na parte de investimentos, eles destinam a maior parte para o investimento orgânico, pesquisa e desenvolvimento e o CAPEX que precisar, é o foco dela, mas ela também faz tuck-in. O que são as tuck-in merge acquisitions? São aquisições de empresas menores que, assim, você não vai comprar a empresa pelo resultado dela e tal.
nesse segmento de tecnologia médica, farmacêutica, isso é muito comum. Você compra uma empresa pequena que tem um produto ali que é muito promissor ou que é muito forte, aí você compra para pôr esse produto dentro do teu portfólio, né? São aquisições, né, pontuais, mas geralmente geram muito valor para a empresa, porque você faz uma empresa que tem um equipamento só, vamos dizer assim, rodar dentro de toda a rede da Medtronic, de distribuição, de vendas, de marketing, que acaba impulsionando essas vendas. Então é bem interessante esse modelo assim, né, de investimentos pontuais, parcerias estratégicas, que você gasta pouco e consegue dentro da tua empresa ter um retorno bom, tá? E retorno para o acionista, em dividendo, em recompras. Ela é aristocrat, não somente aristocrat, mas ela já tem 45 anos de dividendo crescente, ou seja, quase virando uma dividend king. Não que eu dê muito, né, muito valor para isso. Eu já me desencantei muito com aristocrats, né? Não é tão relevante assim. Mas no caso dela, você vê que ela retorna muito para o acionista, recompra, paga dividendo, crescentes, né? Redondinho. E para terminar, o guidance de 2023 é um guidance mais modesto, tá? Como eu tinha comentado lá em cima, crescimento de 4 a 5% de receita, né? Com o earnings per share também ali, né, nessa mesma linha, mas é, né, explicável dado tudo que a gente está vivendo, né, a confusão toda logística e tudo mais, né, tá bem decente. E assim, para o longo prazo, isso continua, né? Para o longo prazo, o crescimento forte continua bem plausível para ela. E tem uma parte ESG e tudo mais, que eu sempre pulo. E aqui vamos ver a reconciliação, né? Já que falei para vocês fazerem, eu tenho que dar o exemplo. Não tem muito segredo. Aqui tem uns detalhes para o portfólio. Aqui, o gap para o non-gap. A diferença dela basicamente vai vir de amortização também. Né? Ontem a gente viu lá na Dell que a diferença vem basicamente de amortização de intangível. Aqui é o principal fator também. E aí tem alguns outros custos com aquisição, que ela faz um ajuste, regulatório, enfim. Esse MCS eu fui olhar o que é a sigla, é Medical Circulatory System. Não sei se é alguma coisa que está descontinuada, que está para venda, de verdade eu não sei. Mas enfim, né? Tem umas coisas que, tipo, não tiraria do ajuste, né? Mas é 32 milhões, é irrelevante. O principal impacto é a amortização, né? Que a gente já discutiu bastante aqui. E aí a margem non-gap operacional dela é uns 30%, é muito alta, né? Ajustado pela amortização. Mesmo a gap ainda é bem interessante. Enfim, tá bom, né? Tá, enfim, nada, nenhuma novidade. Então, a Medtronic, outra empresa que a gente gostou aqui no canal sempre desde o início, excelentes resultados. Estamos vendo, né, mais disso. Claro, esse é um ano mais pé no chão, mais modesto, pelas condições econômicas que a gente está vivendo, mas, né, nosso horizonte é de longo prazo, investimento futuro. Com certeza, a Medtronic é uma das empresas mais interessantes, assim, né? Difícil falar das mais, porque são muitas, né, no exterior. Mas é uma empresa, né, redondinha. Para quem gosta de vantagem competitiva, é um exemplo perfeito aí dessa parte de tecnologia. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Esse é o vídeo da Medtronic. Grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!